Fluminense já está na Argentina e enfrenta hoje o time do Unión. É jogo, não tem boa não, é jogo de vida ou morte. Ou o Fluminense mata ou o Fluminense morre hoje na Sul-Americana. Você vai ver que é muito mais complexo do que isso, mas fato é, voltar de lá e ser derrotado hoje é fim da linha de competições internacionais para o Fluminense em 2022. Tudo que você precisa saber sobre essa partida, você vai ouvir aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo se você gostar do vídeo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor se você gostar aqui do canal. Agora, vamos embora pra gente poder falar desse jogo que acontece hoje. Hoje o jogo é cedo, hein? O jogo hoje será disputado às 7h15 da noite, tá? Na verdade, é cedo, mas enfim, é cedo, né? É bem cedo até a partida. Transmissão exclusiva da Conmebol TV. Exatamente, somente a Conmebol TV irá fazer a transmissão da partida. Aqui embaixo, no link aqui na descrição, tem as odds da 1xBet. Vale a pena você ir lá postar. Fluminense, a gente sempre usa aqui as odds da 1xBet pra gente poder falar sobre favoritismo e etc. O V1 aqui é a vitória do Unión e o V2 é a vitória do Fluminense. Você vê que tá muito pau a pau, né? Tá muito páreo ali. Todos os dois times. Porque o jogo é fora, o Unión dentro de casa tem ali a tradição dos times argentinos, enfim. Mas falando especificamente dessa partida, qualquer e toda informação que você quiser, você encontra no OneFootball. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é o primeiro link aqui da descrição, para você fazer um download, beleza? Faça o download, tenha todas as informações, eu sempre destaco aqui, ó. Tem instalado, tá no meu celular, meu amigo, eu uso. Vai aparecer aqui, ó, informação de cara já, ó, pá, União de Santa Fé e Unión e Fluminense. Aí você aperta, ó, já tem aqui as informações do jogo, já vai ver aqui, ó, tabela e etc. Tá tudo aqui. Faz o download aí do aplicativo OneFootball, o link tá aqui embaixo na descrição. Bem, como eu falei, jogo 7h15, transmissão apenas no Conmebol TV. Não tem muito histórico, né? Fluminense e União só se enfrentaram uma vez. É a primeira vez que o Fluminense vai jogar lá no estádio de hoje. E assim, só a vitória interessa, né? E assim, o que são coisas importantes a gente falar? Primeiro, só a vitória interessa, beleza. Gabriel, tem chance de se classificar com empate? Cara, vai pra uma cota de um milagre desnecessário. Só pra vocês terem uma noção de como tá a tabela, ó. Botei a tabela aqui na tela. O Júnior é líder com 10, o Unión tem 8, o Fluminense tem 7. Com o empate, o Fluminense vai a 8, o Unión vai a 9 e o Júnior terá 10. Basicamente, o Fluminense terá que ganhar a sua partida do Oriente Petroleiro e Júnior e Santa Fé empatarem. Não pode haver vencedor no jogo. Ou seja, a situaçãozinha vai ficar chata. Agora, com uma vitória do Fluminense, só ganhar, ainda assim, se a gente só ganhar 1-0, vai depender da torcida no jogo de semana que vem, né? Entre Júnior e Unión lá em Barranquilha. Isso por quê? Porque hoje o saldo, a diferença do saldo entre o Júnior e o Fluminense é de 5 gols. Ou seja, se o Fluminense ganhar hoje, por exemplo, por 1-0, e fizer 4 gols de diferença ainda de saldo entre Júnior e Fluminense. Ou seja, na última rodada, pra gente não precisar torcer por algum resultado, a gente se garantir independente de qualquer coisa, a gente precisará ganhar pelo menos por 4 gols a mais do que o Júnior irá ganhar o Unión. Ou então torcer por um empate, enfim, mas aí é outra história. Ou seja, ou a gente bota, enfim, 3 gols hoje, um 3-0, uma vitória forte, ou então a gente, querendo ou não, vai para a última rodada ainda tendo que olhar e torcer muito no jogo do lado entre Unión e Júnior. Ou seja, a situação na tabela, ela é crítica. Diniz até agora foi perfeito, entre aspas, né? O único tropeço que ele teve foi um dos pontos mais comemorados que o Fluminense conseguiu nesse período, que foi empate com o Palmeiras lá no Allianz Parque. Só que hoje ele vai precisar de mais do que jogar para vencer.
não pode hoje se contentar, por exemplo, com resultado, em momento nenhum. A não ser que o Fluminense já tenha aberto 5-0 do União, aí beleza, dá pra se contentar com o resultado. Vai pra última rodada com mais saldo que o Júnior. Mas, obviamente, não pode se contentar com o resultado em momento nenhum. Inclusive, algo que ele até fez na estreia dele, né, contra o Júnior em casa. E eu, naquele momento, eu falei, cara, ele tava muito mais preocupado em vencer, em não ter uma estreia que pudesse eliminar a agenda sul-americana do que de fazer saldo. E, enfim, beleza. Segurou a bola no fim do jogo contra o Júnior, por exemplo, mesmo sabendo que hoje poderia estar precisando de um golzinho a mais lá, já teria facilitado a situação. Só que hoje não vai poder fazer isso. Hoje o Diniz vai ser cobrado por questões também de intensidade na frequência de gols. O União vai jogar em casa. O estádio 15 de abril provavelmente vai estar com um ótimo público. Lembro de uma frase de Vanderlei Luxemburgo. Eu assisti esse jogo na casa do meu tio Jonas, que é até botafoguense, em 2006, Libertadores, pré-Libertadores 2006, o jogo passou na Globo à noite, foi Palmeiras e Deportivo Táchira, da Venezuela. E aí perguntaram a Luxemburgo, porque era um jogo em que o Palmeiras tinha que fazer o resultado em casa, pra depois ir pro jogo fora, e aí perguntaram a ele sobre goleada. E aí ele deu uma frase que eu nunca mais esqueci, isso faz quase 20 anos, né? E ele falou, não adianta falar em goleada antes de abrir o placar. Só dá pra fazer o terceiro e o quarto gol depois que você fizer o primeiro e o segundo. Esse é o resultado de hoje. A gente não pode entrar pensando em goleada, né? A gente tem que entrar pensando em fazer o primeiro. Depois que fizer o primeiro, a gente pensa em fazer o segundo e assim sucessivamente. Como fazer esses gols? Vamos falar agora no Bola em Campo. Bem, a bola está em campo e a gente começa a falar de escalação. Tá aí na tela a provável escalação do Fluminense para essa partida na Copa Sul-Americana, segundo informação do GE. Globo, né? O Fluminense realizou um treinamento lá no CT do Colón, foi o último treinamento antes da partida contra o União, e bem, teve participações importantes. A gente já sabe, Felipe Melo e Fred não viajaram, além de John Kennedy também, né? Mas Ganso viajou e deve retornar à equipe titular. Enfim, então a provável escalação do Fluminense, lembrando, até agora nenhuma das escalações prováveis, nem do GE, nem de lugar nenhum, acertou a escalação de Fernando Diniz. Ele é um treinador que só divulga a escalação muito perto também e não tem vazado, mas o provável é meio que isso aqui: Fábio no gol, Samuel Xavier voltando à lateral direita, ou então Iago Felipe na lateral direita. Será que vai manter Iago Felipe? Com Nino, David Braz e Mário Pineda. André e Wellington, Ganso, Natan, Luiz Henrique e Cano. Lembrando, tá? Essa não é necessariamente uma escalação que o Fernando Diniz treinou, uma escalação... Não, é uma escalação provável que o GE. Globo apresenta. Eu sei que a primeira coisa que gera discussão nisso daqui é o Wellington e André juntos, né? Mais uma vez. Só que isso já aconteceu, né? Já aconteceu o Wellington e André. O Wellington, André e Natan com o Paulo Henrique e Ganso ainda não aconteceu. Esse é um meio de campo que, de fato, pode pecar um pouco em... Não é nem o problema, não é nem intensidade, né? Como se eles não marcassem, enfim. Mas pode pecar um pouco em alguns contra-ataques que o Fluminense sofreu. A gente sabe que o Wellington não é o rei da mobilidade. A gente sabe que o André, por mais que tenha a sua qualidade, esteja num bom momento físico, de vez em quando dá um curto-circuito também na cabeça. Assim, é um ótimo volante, etc. Mas não é o super-homem. Ganso, quando ele joga participando dessa área de marcação, ele não aguenta jogar tanto tempo, a gente perde um pouco do Ganso da frente, ou seja, ele vai durar até 15, 20 do segundo tempo, ainda mais voltando de lesão. E Natan, a gente viu na última partida do Fluminense, no jogo contra... foi agora, gente, caramba, sumiu o jogo. A gente venceu contra o Atlético Paranaense por 2-1. A gente viu o quanto que Natan, marcando esse lado direito de ataque do time adversário, não funcionou junto com o Mário Pineda, tanto que Diniz precisou mexer, colocar o William Bigode por ali para poder funcionar. Além disso, vimos um Luiz Henrique meio isolado pela direita. Com o Ganso, essa aproximação deve funcionar mais, essa parte ofensiva. A parte defensiva também pode ser alterada. Aí Diniz, meu amigo, Diniz pode mexer muito no desenho. Pode tirar, por exemplo, o Natan do time e voltar para aquela escalação que ele vinha fazendo mais vezes, com André, Ganso e Iago, e aí acrescentando o Wellington agora no time. Pode, inclusive, sacar o Wellington do time e manter o Iago e o Natan, enfim, fazer um bem bolado aqui com o Natan caindo mais do lado direito ali com o Ganso, com o Luiz Henrique e o Iago aberto mais na esquerda. Pode fazer várias mexidas.
Fernando Diniz, eu não cravaria a escalação nenhuma. Então, sem a escalação, a gente não tem muito como adivinhar como o Fluminense vai jogar. O que eu posso falar sobre o time do União é o seguinte. O União, assim, dos últimos 7 jogos, ele só venceu uma. E foi contra o Oriente Petroleiro. Que a gente viu já o nível do Oriente Petroleiro. Perdeu todos os jogos do grupo até agora. 5 jogos, 5 derrotas. Desses 7, ele perdeu um. Ou seja, ele ganhou um. E ele empatou um. Que foi aquele com a gente tomando gol. Tomando gol, quem dera. Com um pênalti no último minuto desperdiçado. O time do União, em todas as partidas que eu vi, me parecia um time fraco. De técnica e de tática também. É um time pobre taticamente. E esse é o meu maior medo. Por quê, Gabriel? Porque o União, não basta só a gente vencer hoje. A gente tem que vencer e destruir no saldo. Porque na última rodada, o União pega o Júnior. É óbvio, na última rodada, mesmo perdendo hoje, o União ainda tem chance de se classificar. Mas Camarões entra na Copa também com chance de se classificar. E nem por isso eles ganham os outros times, né? Então só vontade, só gana, fazer o trocadilho aí com Camarões, não é suficiente para classificação, enfim, ainda mais no caso do União, em que o empate não adianta de nada, mas adianta muito pra gente. Confesso que eu tenho um pouco de receio, mas, meu amigo, quem viveu 2009? Não é 2009 não. Quem viveu 2011, o estado que o time tava quando o Anderson assumiu lá esperando a Abel Braga e viu a classificação, meu amigo, acredita em qualquer coisa. Então, vamos embora que eu tô acreditando também. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Andrés Cunha, que é uruguaio. Sobre o Andrés Cunha tem o seguinte, ele seria o árbitro do VAR da final da Sul-Americana do ano passado, entre Red Bull e Atlético Paranaense. Só que ele foi suspenso, porque ele também estava no VAR de Argentina 0, Brasil 0, também no ano passado, na eliminatórias, por não ter recomendado a expulsão de Otamendi. Otamendi deu uma abraçada na cara de Rafinha, bem claro para expulsão, enfim, Rafinha ficou sentindo e tal, e ele não recomendou, disse que foi de intensidade média. Naquele momento, naquela época, a Conmebol suspendeu tanto ele quanto o árbitro de campo, ambos foram suspensos, por isso que ele ficou de fora da final da Sul-Americana. Ele não necessariamente é um árbitro ruim, eu tirei aqui, enfim, a memória mais recente que a gente tem dele. Pelo contrário, assim, mas é temerário, por exemplo, que o cara tenha acabado de ser suspenso por um erro favorecendo a Argentina contra o Brasil e ele vai apitar agora um jogo importante entre um argentino e um brasileiro na Argentina. Enfim, só fica esse detalhe. Novamente, não é um árbitro ruim, tá? De outro detalhe fica que ele apitou a nossa vitória contra o Santa Fé. Esse sim, o Santa Fé da Colômbia, apesar de a gente ser jogado no Equador, né? Não, o Santa Fé a gente enfrentou na Colômbia mesmo, foi o Júnior que a gente enfrentou no Equador. Contra o Santa Fé, ele expulsou o Egídio mereceu ser expulso naquele jogo e hoje vai apitar o nosso jogo contra o União. Que a gente nem lembre dele apitando o jogo de hoje. Lembrando sempre que não tem VAR, 7h15 da noite, hein? O jogo é cedo e você já sabe tudo sobre essa partida, você encontra aqui no Raiz Tricolor. Até a próxima, eu não quero voltar aqui desclassificado, meu Deus do céu, valeu.